Olá, boa noite. Aqui o pastor Hélio Piovesan, que está falando, da Igreja de Interlagos. Somos uma igreja evangélica e funcionamos somente aqui pela internet, não temos salão. Você é nosso convidado, se você apareceu por aí pelo YouTube ou pelas redes sociais, você pode participar conosco nesse culto, que ocorre todos os domingos às 18 horas. Então, se você quiser participar, você vai lá no nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar o nosso endereço e um botãozinho aqui na parte de cima ao vivo. E aí você pode participar conosco. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados, mas é um prazer, você pode vir, fica à vontade, tá bom? Dúvidas ou querendo conversar, lá no site tem... Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Espera aí. Só um minutinho. Pronto. É só você ir lá no site, tem meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, fique à vontade. Peço que você comente, curta, compartilhe, acione o sininho das notificações e diga de que lugar que você está nos assistindo, tá bom? Muito bem, eu tenho, assim, nesses últimos tempos, nessa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre o fato de estarmos com o coração agradecidos. Nós vivemos numa época, meus irmãos, em que o que prevalece é o materialismo, as pessoas elas não são mais como eram antigamente, mais tolerantes, eram pessoas que se aceitavam mais, e eu tenho percebido que nós estamos vivendo uma época de materialismo absoluto, onde as pessoas elas só têm interesses econômicos, financeiros. E, queridos, o dinheiro faz parte da nossa vida, nós precisamos do dinheiro, nós trabalhamos, precisamos da grana, precisamos comprar as nossas coisas, suprir a nossa casa com as necessidades básicas, comprar a nossa roupa, manter a nossa vida. O dinheiro é importante, é uma ponta importante da nossa vida. Mas ela não deve ser, a nossa vida não deve ser pautada única e exclusivamente pela busca incessante da grana, de acúmulos e desesperos para que a gente tenha sempre o necessário. Não, nós precisamos ter um coração agradecido a Deus. E eu tenho me comovido bastante, eu acho que eu estou ficando mais velho, né? À medida que a gente vai ficando velho, eu tenho 63 anos, e a gente percebe assim que o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, vai perdendo a agilidade, eu já não sou mais tão ágil como eu era antes, né? O meu raciocínio começa a ficar um pouco mais lento, a gente começa a pegar uma gripe a mais, um resfriado a mais, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Tem até uma brincadeira que eu vi outro dia na internet, o sujeito falou assim, olha, o dia que você acordar de manhã e não tiver dor é porque você morreu. Lógico que isso é uma piada, né? Mas é mais ou menos por aí, a gente sente bastante dores, eu sinto, né? Mas eu não reclamo, eu não sou uma pessoa de reclamar de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho passado na minha vida. Deus tem sido uma bênção para mim. Eu separei aqui alguns versículos que eu quero ler para vocês, né? 1 Tessalonicenses 5,18. Só um minutinho que eu vou acionar aqui. Aqui, tá bonito, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,18. Ele fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em
tudo dai graças. Então a gente precisa dar graças a Deus. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, ele fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estar muito agradecidos a Deus, porque Ele tem nos sustentado. A nossa vida é um vento, irmão. Passa assim, rápido. Veja, há pouco tempo atrás, eu estava lá no interior do Paraná, pouco tempo atrás, 50 e poucos anos atrás, que não é nada, pode parecer bastante, mas não é. Eu estava lá no interiorzão do Paraná, me mudando para uma outra cidade, Arapongas, morei em Arapongas, fui estudar, fazer o cursinho pré-vestibular em Londrina, fiz o cursinho pré-vestibular lá. Aí eu fui morar em Campinas, prestei vestibular em algumas cidades. Aí, na época, minha mãe queria que eu fizesse odontologia, e eu fui, prestei vestibular para odontologia, não passei, fui para Campinas, estudei no pré-vestibular lá, aí eu passei no vestibular em São Paulo, vim morar aqui em São Paulo, desde 1981, 3 de agosto de 1981, eu vim morar aqui em São Paulo. Estudei a faculdade, fiz informática, passou, o tempo passou. Aí depois da informática, eu trabalhei numa empresa durante 20 anos como analista de sistemas. Aí depois resolvi fazer outra faculdade, fiz faculdade de física, fiz mestrado em física nuclear, e sou professor do ensino médio, dou aula de física, química e matemática. E o tempo passou. Hoje eu tenho 63, passou o tempo, não tenho mais aquele vigor. Estava contando aqui na igreja que anteontem mesmo eu escorreguei ali em frente de casa e desloquei esse ombro. A Rosana, minha esposa, teve que puxar meu ombro para ele voltar no lugar. Irmãos, o tempo passa. Se você está me ouvindo aí pela internet, presta atenção no que eu vou te falar agora. Construa o teu passado para que você tenha orgulho do teu passado no futuro. Construa hoje o melhor, faça o melhor que você pode fazer. Faça boas coisas, seja honesto, esteja com o coração agradecido a Deus, porque lá na frente, lá daqui a alguns anos, você vai estar mais velho. Eu provavelmente já estarei morto, mas você vai estar mais velho. E a sua vida, o que é que foi? Foi o quê? Uma desgraça? Você tem vergonha das coisas que você fez no passado? Não, não faça isso. Constrói hoje o teu passado. Faça com que as coisas que você fizer, faça bem feito, para que lá na frente você fala, puxa vida, naquela época eu fiz tal coisa. Percebe? E o tempo passa, e voa, e é rápido. E a maior bênção, a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida é a nossa saúde, é a nossa consciência limpa e um bom relacionamento com Deus e com as pessoas ao seu redor. Seja agradecido. Agradeça a Deus pela saúde que você tem. Agradeça a Deus pelo seu passado, por um bom passado. Agradeça a Deus pelas coisas que você conquistou. Agradeça a Deus pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus parentes. Agradeça, porque Deus sempre
vai favorecer aqueles que o buscam e o guardam. Então eu te convido nessa noite a fazer isso, a buscar a presença do Senhor Jesus e que você consiga ter um relacionamento com Deus, um bom relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos de bem com o nosso Senhor Jesus, nós sentimos paz. A nossa vida fica em paz. Então eu te convido nessa noite para você participar desse culto e buscar a presença do Senhor. Tem mais um versículo para te mostrar. Só um minutinho aqui. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Vamos lá. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Ele fala assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, a questão de nós buscarmos a Deus, porque Deus é amor, Deus está ao nosso favor, Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós sejamos vencedores. Eu queria que você fechasse seus olhos, ainda que você esteja assistindo a gravação. Não tem problema. Fecha os olhos. Jesus querido, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão incrível, tão bom na Tua presença. Tão gostoso, Senhor, de conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus desígnios, Pai. Porque o Senhor nos favorece. O Senhor é por nós. O Senhor está ao nosso lado. Ele caminha conosco. E eu te agradeço por isso, Senhor. Por o Senhor nunca soltar a nossa mão, apesar de não sermos bons, apesar de sermos ainda tão pecadores. Mas cremos que o Senhor vai nos aperfeiçoar. O Senhor vai nos trazer a presença de Cristo. Eu faço essa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.